A gente vai continuar falando sobre esse assunto agora, porque a Venezuela, e eu quero lembrar você que a gente está falando todos os dias isso, mas é importante não esquecer que a Venezuela tem a maior reserva de petróleo do planeta. E uma reestruturação liderada pelos Estados Unidos poderia, eventualmente, alcançar a capacidade que o país tem. Para explicar como essa operação pode mexer com os papéis de petroleiras e se as empresas estarão dispostas a investir na Venezuela, eu converso agora com Tomás Monteiro, analista-chefe do Investing.com. Tudo bem? Bem-vindo mais uma vez aqui no Money, no Morning Call. Feliz Ano Novo! Bom dia, feliz ano novo e obrigado pelo convite mais uma vez. Prazer estar aqui. A gente que agradece mais uma vez pela presença, Thomas, e eu queria muito saber a sua avaliação diante desse cenário que a gente está acompanhando, já com essa fala de Donald Trump, falando que a Venezuela deve entregar para os Estados Unidos em torno de 30 a 50 milhões de dólares em barris de petróleo. Qual que é o impacto disso, inclusive num curto prazo, para um mercado que a gente sabe que vive muito de expectativa? Portanto, depois dessa fala e a preocupação com o excesso de oferta, talvez a gente tenha um mercado reagindo agora, ao contrário do que a gente viu ao longo dos últimos dias? Olha, eu acho que de maneira geral é muito difícil da gente trazer o interesse. Eu acho que o que o Donald Trump está tentando fazer é trazer um interesse por parte dessas empresas no petróleo da Venezuela, porque passado a euforia, né, do acontecimento do dia 3, quando o mercado começou a olhar de maneira um pouco mais fria a situação, a gente vê que o interesse dessas empresas em entrarem, em fazerem esses investimentos massivos para desenvolver a indústria petrolífera da Venezuela, e para ter esses lucros, na verdade é muito reduzido, né? A gente tem um mercado que, como você colocou muito bem, uma oferta e demanda muito relaxada, que a gente já vê, inclusive, para a próxima década. Ao mesmo tempo, a gente tem uma necessidade de investimentos em infraestrutura, em todas as partes do processo, né, do petróleo, desde do upstreaming, midstreaming, downstreaming, todos os processos extremamente sucateados. E a gente a gente espera que o petróleo esteja na faixa dos $50, $55 durante esses próximos anos, talvez a próxima década, né? Então, a gente colocando todas essas coisas em perspectiva, a gente vê que esse é um preço que não comporta um aumento de investimentos da magnitude que é necessária para desenvolver esse setor, para ele atingir o potencial total dele, né? Então, salvo as sinergias que acontecem de maneira inicial aí, que a gente pode falar de a gente tirar alguns embargos, algumas dívidas que podem talvez potencialmente ser coletadas novamente, algumas dessas questões que vieram, né, já de antes dessa transição, talvez de mais de 20 anos atrás. Salvo essas questões, a gente acha muito difícil que tenha um impacto muito grande no primeiro prazo. E vamos lembrar que essa é simplesmente a primeira fase de um processo muito longo. Quer dizer, tirar um governo é uma coisa, na verdade, é a parte fácil, né? Restituir instituições que funcionam nesse país, instituições democráticas e coisas que vão além também da indústria do petróleo, vamos deixar claro, né? Quer dizer, pipelines, estradas, segurança, estabilidade de moeda, coisas que são extremamente necessárias para o desenvolvimento dessa indústria. Isso também é uma coisa que dura anos e talvez décadas. Quer dizer, a gente viu a experiência no Iraque, que foi um fracasso retumbante, e em 20 anos isso não foi restituído, né? Quer dizer, então a gente coloca em perspectiva, o que eu acho que o mercado está fazendo agora, olhando friamente, colocando em perspectiva todas essas diferentes facetas, e a gente vê que, de fato, do ponto de vista de negócios, não vale a pena, nesse momento, a gente precificar uma entrada massiva e um ganho massivo dessas empresas americanas. Agora, qualquer equação que pode mudar tudo, é a participação do Donald Trump, aí, como ele está fazendo, né? Quer dizer, se tiver a mão dele, se tiverem parcerias, de fato, entre o governo e entre essas empresas e entre o governo da Venezuela, para resolver um pouco essas questões, aí talvez a gente pode ver as coisas mexendo um pouco nesse primeiro momento. Mas vamos lembrar que até o momento a gente não tem um governo funcional na Venezuela, a gente não tem um plano de reestruturação de eleições na Venezuela, de instituições na Venezuela. Quer dizer, então a gente colocando tudo isso em perspectiva, eu acho muito difícil, num primeiro momento, a gente acreditar que tenha um grande benefício para essas empresas americanas, mesmo no curto ou no médio prazo.
Pois é, Thomas, é interessante porque a gente acabou de falar também sobre essa possibilidade e a gente ouviu muitos analistas e assessores, principalmente de Donald Trump, que falam: não, não, isso não vai demorar muito, com tecnologia, com estratégia, a gente vai conseguir desenvolver tudo isso muito rápido. Mas a percepção como um todo do mercado é de que vai realmente demorar muito para conseguir reconstruir tudo isso e não só exige tempo, mas exige muito dinheiro. E eu gostaria de saber a sua avaliação se vale a pena para os Estados Unidos fazer esse investimento. A gente está falando de bilhões de dólares que vão ter que ser investidos ao longo dos próximos anos para realmente restaurar todo o setor petrolífero da Venezuela, para esse cenário começar a talvez voltar e melhorar só daqui a alguns anos e ter algum retorno para os Estados Unidos só daqui a muitos anos talvez. E levando em consideração também que a gente está com um preço de petróleo que está caindo a cada ano. Olha, de um ponto de vista geopolítico, eu acredito que faz todo sentido, sim, para os Estados Unidos querer ter esse backup, né? Quer dizer, isso garante para os Estados Unidos uma vantagem, um leverage, como a gente diz, muito grande no Oriente Médio. Quer dizer, se tira um risco enorme, né? Principalmente no Estreito de Hormuz, o Canal de Suez, são regiões que estão, de momento, que são riscos muito grandes para os Estados Unidos e são questões pungentes aí para a política externa americana, né? Agora, você precisa do apoio das empresas para isso, né? E isso já é uma coisa diferente. Eu acredito que nesse ponto, quer dizer, o grande desafio do Donald Trump para fazer isso funcionar vai ser conseguir conciliar essas duas demandas que de momento elas são contrárias, né? Que é o interesse americano de fato e que é o interesse corporativo, né? Essas duas coisas não estão no mesmo lugar. Claro que, assim, se você consegue escoar, tem algumas vantagens de curto prazo para algumas empresas? Tem, quer dizer, você tem empresas que estão no Golfo do México que têm a capacidade de processar esse petróleo pesado aí da Venezuela de maneira rápida, de maneira eficiente e ter um supply chain muito mais próximo e muito menos risco, vai ser algo benéfico? Sim. Agora, isso a gente está falando de alguma melhora em termos das margens, a gente está falando de uma mudança massiva do mercado, algo que vai mudar o jogo para essas empresas? Na verdade que não, né? E eu acho que é aí que está o problema, quer dizer, ou o Trump vai conseguir fazer essa mudança e vai conseguir de fato trazer esse interesse, aí tem diversas estratégias que ele pode abordar, que são parcerias entre o próprio governo, quer dizer, mas para tudo isso que ele precisa fazer, ele precisa também do apoio da Venezuela, ele precisa de um mercado funcional na Venezuela, né? Então, eu acho muito difícil a gente imaginar, num primeiro momento, que tenha de fato uma solução que seja do interesse dessas empresas, que seja no curto prazo, para que isso seja feito, né? Thomas, você enxerga um impacto imediato, talvez, no preço do petróleo, pelo menos aí nessa semana, com essa fala de Donald Trump dos 30 bilhões, 50 bilhões, ou o mercado talvez reaja um pouco, mas nem tanto? Porque a gente sabe, e há pouco eu falava sobre essa expectativa, e tudo no fim das contas fica em torno dessa expectativa do que pode acontecer, do que vai acontecer ou não. Nesses primeiros dias, a gente viu um comportamento meio que oposto, né? A gente viu o preço do petróleo subindo bastante, meio que assim, olha, a gente sabe que vai demorar bastante, aquilo que você falava agora há pouco. Agora, diante dessa fala de Donald Trump e essa percepção da Casa Branca de que, olha, a gente vai resolver tudo isso muito rápido, ele que pediu, o Donald Trump, para o ministro de Energia, para o secretário de Energia, né, para acelerar esse processo e começar o mais rápido possível. Portanto, como é que os preços do petróleo podem reagir nas próximas horas e nessa semana também? A mensagem que ele quer passar para o mercado a gente vai conseguir acessar esse petróleo de maneira rápida. Olha aqui, a gente tem esse petróleo, as empresas já vão começar a operar esse petróleo e a gente vai garantir isso no curto prazo, né? Quer dizer, essa mensagem que ele quer passar, eu diria que é mais um statement do que, de fato, um plano de longo prazo, né? E eu acho que esse statement é um statement que, de fato, pelo menos acalma um pouco alguma preocupação do mercado, que é o seguinte: quer dizer, o que está acontecendo? Quer dizer, quem vai controlar essas receitas? O que vai acontecer com a PDVSA? Que são perguntas que a gente não sabe obviamente, o mercado reage primeiro à incerteza e segundo a realidade, ao aumento de demanda, né? E o que a gente viu de momento foi o mercado reagindo à incerteza, né? Então eu acho que o que ele quer colocar um pouco
vamos dar essa oferta para o mercado, vamos acalmar esses ânimos. O petróleo, acho que o mercado reage de maneira condizente, né? O preço do petróleo baixa um pouco, mas assim, isso é significativo no longo prazo? Isso muda a equação? Eu acredito que não, mas é uma mensagem de que estamos negociando. Estamos na Venezuela, estamos em contato com o governo, estamos em contato com as instituições e vamos tirar esse petróleo de lá. Essa mensagem faz uma diferença em termos da percepção de fato, mas não muda a equação, até porque a verdadeira equação que conta no mercado de petróleo, a gente tem um oversupply enorme do mercado no futuro, com ou sem Venezuela. Com Venezuela, esse oversupply é ainda maior. A diferença de preço entre o petróleo pesado e o petróleo leve, o petróleo de alta qualidade, deve aumentar, o que também é problemático para algumas empresas, principalmente as que investiram muito durante esse tempo de Venezuela no Canadá e no México também. Quer dizer, a gente vai ter algum estreitamento de margens e no final das contas, resolver mesmo esse mercado não vai, porque isso depende de outras coisas que são muito mais fundamentais sobre a troca global do que sobre o petróleo em si, né? Que a gente precificou anos atrás que seria de uma forma e de fato não aconteceu. Muito bem. Thomas Monteiro, analista-chefe do Investing.com. Obrigada mais uma vez, viu, pela presença. Um feliz ano novo e volte mais vezes nesse ano de 2026. Eu que agradeço e disponha. Um abraço. Obrigada, um abraço.